Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Tatiane, sou hoje contadora e vim compartilhar com vocês um pouquinho a minha experiência com o curso de contabilidade. Eu me formei em 2017 e desde 2017 até 2020 não tive coragem de abrir meu escritório de contabilidade. Tive muito medo, alguns receios, estagiei na área, mas estagiei na Comissão de Valores Imobiliários, então eu não entrei nessa parte de contabilidade, lançamento, abertura, esse desafio que a gente tem no dia a dia. Me jogaram para a parte de licitação, então de zero mês de experiência contábil. Então para mim foi um grande desafio, abrir um escritório de contabilidade, encontrei o curso Viver de Contabilidade, foi aí que realmente eu tive coragem, O curso me motivou por toda a assessoria dada, enviei muitos e-mails aí em todo início, mas eles com toda a paciência conseguiram aí me motivar, me responder com toda a pontualidade e conseguiram com que eu fizesse meu primeiro cliente. Hoje eu tenho mais de 10 clientes aqui na minha contabilidade, na ETX Contábil, estou caminhando aí com certeza rumo ao sucesso, os vídeos ainda me auxiliam muito, me ajudam muito. Os meus colaboradores que hoje eu tenho também usam o curso ainda para poder aprimorar o conhecimento. E a parte do curso que fala do escritório contábil de sucesso é onde eu tenho aprendido bastante, porque ele fala na prática o como a gente realmente organizar toda a parte contábil, o como a gente fazer com que o nosso escritório de contabilidade tenha todo sucesso pela frente. Agradeço muito ao curso, muito sucesso e parabéns aí por toda a iniciativa. Que Deus abençoe. Se você está buscando a prática contábil para atuar na área, eu vou te mostrar os nossos cursos que vão te ajudar muito com isso. Então vamos lá. Primeiro, societário na prática. Então, como vocês podem ver, aqui temos diversos módulos. Então, cada um que a gente vai clicando, aparece várias aulas. Então, o primeiro aqui, por exemplo, o que você precisa saber antes de abrir uma empresa. Então, o cliente chega, quer abrir uma empresa, ele vai falar, olha, eu quero uma empresa onde vai fabricar um determinado produto. Então, eu preciso saber o que ele vai fabricar, qual tipo de tributação, onde vai se encaixar melhor, onde o cliente vai pagar menos imposto, se vai ser no Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Se for Simples Nacional, qual vai ser o enquadramento? EMEU, EPP. Se for no Simples, qual será o anexo? Então, tudo a gente mostra aqui nessas aulas, onde pesquisar o anexo, se é do Simples Nacional ou não, quais são as atividades dispensadas de alvará, quais são os documentos que eu preciso pedir para o meu cliente antes de abrir uma empresa. Por exemplo, quando eu faço a abertura de uma empresa, se o cliente é casado, eu preciso pedir a certidão de casamento. Por quê? Se o cliente ele é casado, eu preciso saber se ele é casado com separação total de bens, se ele é casado com comunhão parcial, universal, tudo isso o sistema da junta comercial ela me exige. E às vezes o cliente já nem lembra mais. Por isso que existem vários documentos. Qual é o passo a passo de uma abertura, alteração ou baixa? Temos aqui vários modelos de contrato, de extrato, transformação de tipo jurídico. Hoje existe muito contrato que a gente assina com gov.br. O meu cliente ainda nem tem cadastro. Bom, então aqui eu já mostro como fazer esse cadastro. Às vezes o nível de confiabilidade, ele é bronze. Só que dependendo do que vai ser feito, precisa ser prata ou ouro. Então aqui eu mostro como mudar esse nível de confiabilidade. Eu mostro aqui a junta comercial de todos os estados. Regisim, o que é o Regisim? O Regisim é onde eu preencho o sistema, é onde fica o sistema do coletor nacional e eu preencho o pedido para abertura, alteração, baixa de empresa, eu consulto se foi liberado o meu DBE, o protocolo de transmissão, para ir para o próximo passo, que é a junta comercial. Então tá aqui, abertura, alteração, baixa, depois eu volto para a junta comercial para dar continuidade numa abertura, alteração ou baixa, prefeitura, as atividades que são dispensadas de alvará, como fazer uma inscrição, alteração ou cancelamento da inscrição municipal. Bom, abri a minha empresa e agora?
Como é que essa empresa vai entrar no Simples Nacional? Eu preciso fazer o pedido no portal do Simples Nacional. Então aqui eu mostro como fazer essa solicitação, acompanhar, ou recebi um cliente, eu preciso consultar se esse cliente é optante ou não pelo Simples Nacional. E às vezes também a gente recebe muito cliente MEI. Ou vou fazer a abertura de um MEI, eu preciso verificar se a atividade que ele escolheu é permitida ou não. Todo ano, às vezes o governo vai tirando algumas atividades, então como fazer uma abertura, uma alteração, uma baixa, ou como eu já mencionei, recebi um cliente, eu preciso verificar se ele realmente é optante pelo CIMEI ou não, ou o cliente ele ultrapassou o limite de faturamento, precisamos solicitar o desenquadramento. Ou como transformar para outro tipo jurídico, tudo isso aqui é mostrado. Cefaz de São Paulo, e aqui em aulas diversas, o que fazer após abrir uma empresa. Então muita gente tem dúvida, abrir a empresa, tem o CNPJ, e agora? Bom, aqui eu já explico exatamente o que precisa ser feito. Recebi um cliente que está com o CNPJ inapto, e agora? Aqui também está falando. Diferenças de empresa sem movimento, empresa inativa, o que é uma omissão contumaz. Tem muita gente que tem dúvida sobre certificado digital, qual que meu cliente tem que comprar, ou meu cliente comprou um certificado digital, mas não quer me dar esse certificado, ele vai usar para emitir nota. Então eu mostro como passar essa procuração eletrônica para o contador ou escritório de contabilidade. Bom, eu vou voltar. Temos aqui fiscal na prática. Aqui em Fiscal na Prática, todo mês nós colocamos a agenda de obrigações mensais, ou seja, qual é a data que eu entrego uma DCTF, uma DCTF Web, entre diversas outras obrigações. Simples Nacional, aqui eu mostro também para vocês sobre fator R, como fazer uma apuração, retificar, como gerar um DAS, fazer um parcelamento, desistência, uma DFIS, uma DSTDA. Todo ano nós temos que fazer essa opção pelo regime de apuração de receitas, enfim. Como vocês podem ver, existem diversas aulas aqui. REINF, DCTF Web, DIRB, para quem precisa, MEI. MEI precisa fazer alguma coisa? Sim, todo mês a gente gera o DAS. Meu cliente não pagou, tem que gerar. Quais são os emissores de notas fiscais? Que é o próprio governo, ele fez um emissor para prestadores de serviço. Eu mostro exatamente como emitir uma nota fiscal. Todo mês também um MEI precisa preencher o relatório de receitas brutas. Todo ano o MEI precisa entregar a DASN CIMEI, independente se teve faturamento ou não. Eu mostro de empresas que entregou fora do prazo, onde é gerado multa, MEIs que tem inúmeras pendências, como fazer parcelamento, enfim. Se ultrapassar o limite de faturamento, lucro presumido, todas as declarações, como devem ser feitas, assim como o lucro real, enfim. Voltando aqui, módulo contábil. O que é um lançamento contábil? Então aqui os conceitos, a base da contabilidade, então o que é uma provisão, quais são os livros contábeis, aqui estão todos os livros contábeis, demonstrações contábeis, então tudo referente à contabilidade. Então como fazer uma decore, pesquisar débitos de uma empresa, todo ano precisa entregar COAF, dependendo da atividade da empresa, e assim por diante. Voltando aqui, departamento pessoal. Departamento pessoal também tem agenda das obrigações, então todas as obrigações que nós entregamos todos os meses, que são diversas obrigações. Temos o checklist, aqui o passo a passo. O que eu preciso fazer? Primeiro, segundo, terceiro, no caso de uma admissão. Uma folha de pagamento, rotina de férias, 13º e assim por diante. As atualidades, como por exemplo,
reoneração da folha de pagamento, exame toxicológico, o DET, relatório de transparência salarial. Aqui, esse módulo aqui, ele é o maior, que é o conceitos, leis e normas. Quem não souber básico, não tem como trabalhar no departamento pessoal. Eu preciso saber a diferença de acordo coletivo e convenção coletiva. Muitos acabam confundindo. Existe data para pagamento de salário, reajuste de salário, e quando uma convenção coletiva ela sai depois, como é que fica essa parte do reajuste salarial, hora extra, banco de horas, como é que funciona. Então, tudo aqui é explicado desde a base, o fundamento, a lei. Ultimamente, está mudando aqui as alíquotas, o cálculo progressivo do INSS, tabela, imposto de renda, EPI, admissão, contratação, os modelos de contrato. Como vocês podem ver, existem vários tipos de contratação, como PCD, menor aprendiz, estagiário, enfim. Então, temos aqui diversos tipos de contratação, quais são os exames admissional. Agora, já faz um tempinho que existe a carteira digital, a carteira de trabalho digital, quem tem direito ao salário família, solicitação de vale transporte. Então, temos tudo aqui. E mensalmente, o que eu preciso fazer mensalmente? Ah, meu funcionário fez hora extra, como é que eu calculo? Ou tem adicional de insalubridade ou periculosidade, comissão. Então, aqui temos todos os cálculos, salário maternidade, prolabore, como é que faz uma folha de pagamento, o empregado horista. Temos também as rotinas mensais, que no caso são férias, 13º. Temos as rotinas eventuais, que por exemplo é uma licença maternidade, paternidade, licença óbito, atestado médico, um RPA de um autônomo, auxílio doença. Como é que funciona no caso de auxílio doença? Como é que eu devo fazer no departamento pessoal? Enfim, tudo aqui dentro. Como é que eu solicito um seguro-desemprego? Demissão, rescisão. Então, como vocês podem ver, é um curso bem completo, cheio de aulas. Então, aqui temos todos os tipos de rescisão, por justa causa, sem justa causa, a termo, enfim, os exames. Temos também todos os módulos aqui do E-Social, até mesmo o simplificado, as guias, o E-Social Web Geral, as obrigações acessórias como FGTS Digital, REINF, DCTF Web, Perdicomp, extras complementares como prévias de custos, quanto que uma empresa paga, ela tem de custo quando contrata um funcionário, assim como a prévia de custo, a folha de pagamento do empregado, PGR, PGRO e PCMSO, quanto tempo eu devo guardar os documentos do funcionário, como é que funciona a contratação de um MEI. Então, no caso de um MEI, como é que funciona a contratação de um funcionário, o Cadastro Nacional de Obras, paralisar obras, LGPD. E aqui, nesse módulo baú do DP, ele é bem interessante, porque são aulas antigas, que não utiliza hoje em dia, como por exemplo uma CFIP, mas tem empresas que, por exemplo, não entregou o CFIP de 1, 2, 5 anos atrás e é obrigado a entregar. Então é só entrar nesse módulo que a gente mostra como entregar uma CFIP, como é que funciona uma conectividade social, como é que gera um FGTS em atraso. Eu pesquiso falta de GFIP, então são aulas que hoje em dia nós não entregamos como RAIS, mas dependendo do tipo de empresa, se ela não estiver regular com as suas declarações, a Receita pode exigir a entrega dos últimos 5 anos. E se estiver pedindo uma CFIP, por exemplo, e você não souber fazer, nós temos aqui essas aulas ensinando como fazer. Temos imposto de renda, então introdução, todo ano esse curso ele é atualizado.
É mostrado meu imposto de renda dentro do ECAC, quais são os documentos para eu fazer o imposto de renda de um cliente. Meu cliente chegou com os documentos, mas não trouxe o informe de rendimento. A empresa não quer entregar, ou entregou eu perdi, e agora? Eu mostro como você consegue pegar uma segunda via desse informe de rendimento na internet, como funciona uma isenção do imposto de renda, como a gente baixa o programa, como a gente preenche uma declaração, tanto baixando o programa no computador, ou fazendo pelo celular, ou online no ECAC. Eu mostro aqui preenchendo todas as fichas do programa, então dependentes, alimentandos, doações, espólio, importações, enfim. Aqui embaixo, rendimentos tributáveis, então como lançar uma aposentadoria, um prolabore, um resgate de uma previdência privada, como preencher um carnê-leão, como importar as informações do carnê-leão para o programa do imposto de renda, como declarar o recebimento de aluguéis ou um rendimento recebido de uma pessoa física ou do exterior, rendimentos isentos e não tributáveis. Então aqui nós temos inúmeros, como lucros e dividendos. Eu saquei o FGTS, indenização por rescisão de contrato de trabalho, rendimentos de caderneta de poupança. Temos vários certificados recebíveis, tanto do agronegócio como imobiliário, letras de crédito do agronegócio, doações e heranças, licença, prêmio, abono pecuniário, férias indenizadas, enfim. Rendimento sujeito à tributação exclusiva como PLR, juros sobre capital próprio, os pagamentos efetuados. Como é que eu lanço a escola do meu filho? Plano de saúde, pagamento com uma despesa médica, então eu não utilizei o convênio. Ou eu paguei do meu bolso, mas o convênio me reembolsou. Também é mostrado aqui. Pagamento de pensão alimentícia, aluguel, previdência complementar. Como é que eu declaro os meus imóveis? Financiamentos de imóveis, saldo da conta corrente ou conta poupança, CDB, Tesouro, LCI, LCA, CRI, CRAs, ações, PDR, ETF, fundos de investimento, enfim, VGBL, criptoativos, consórcio, título de capitalização, dívidas e ônus, então, empréstimo, FIES, atividade rural, tudo referente à atividade rural nós lançamos, tem aula mostrando, ganho de capital, então eu vendi minha casa, eu preciso preencher o programa e importar. A Receita Federal precisa saber se eu paguei o imposto, se essa casa, um apartamento ou um carro que eu vendi, se deu ganho de capital ou não. No caso de um MEI precisa entregar essa declaração do imposto de renda? Se sim, onde que eu informo esses valores? Temos renda variável, como operações comuns, day trade, declaração final de espólio. Então temos a inicial, intermediária e a final. Declaração de saída definitiva do país. Como é que eu pego essas cotas do imposto de rendas, caso dê o imposto a pagar? Como é que eu consulto a declaração, se essa declaração caiu em malha fina ou não? E as pendências de malha, eu mostro aqui alguns casos, CPF irregular por falta de entrega da declaração, no caso quando o cliente cai em malha, como é que eu mostro para a Receita Federal que o meu cliente fez tudo certinho, ele tem todos os documentos, como é que eu entrego esses documentos? E no caso, entreguei minha declaração em atraso, foi gerada uma multa. Ao invés de eu pagar a multa, eu compenso com o imposto a restituir. Então, eu tinha imposto a restituir e a gente acaba compensando. Então, também são inúmeras aulas. Voltando aqui, temos também cursos extracurriculares como Excel para contadores e Inglês para contadores, que são cursos bem completos. E temos também o acervo contábil, que temos diversas planilhas, modelos de contratos, checklists. Na página do curso você encontra depoimentos de alunos, hoje já são mais de 34 mil alunos. Conteúdo dos cursos, preços e condições especiais. Você tem 7 dias para testar e conhecer os cursos. Então não perca tempo, aproveite as condições especiais e nos vemos dentro do curso.